Falar sobre política. Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, hoje o Manhã Cidade está fazendo uma cobertura especial, né, dos protestos nas nossas rodovias, né, 104 e 232. E as pessoas que estão participando protestam contra o resultado das urnas no último domingo, em relação ao resultado, claro, mais especificamente para o cargo da presidência da República. E quem está acompanhando desde cedo é o Alex Murphy. Alex, conversa com a gente agora novamente ao vivo. O que é que você tem acompanhado aí de movimentação? Olá, Renata, olha só, ao vivo de novo aqui, né, no Manhã Cidade, nesse Manhã Cidade especial, né, digamos assim. Olha só, estou em um ponto aqui diferente lá da manifestação. Estou aqui embaixo do viaduto da Avenida Leão Dourado, para mostrar justamente como é que está essa movimentação aqui. Por enquanto, a gente observa que está tranquila, né, tanto quem vem aqui da BR-104, quem vem de Toritama, né, já está se prevenindo aqui e passando por baixo do viaduto. Mas por que eu vim para esse ponto aqui? Porque, olha só, os carros que não estão conseguindo passar no protesto, que está, né, aglomeração ali em frente à rodoviária e ao 4º BPM, eles estão voltando pela contramão. Quem está acompanhando aí as imagens está vendo que tem alguns veículos voltando aqui pela contramão, bastante veículos voltando aqui pela contramão, justamente para evitar ser barrados ali, né, no protesto ali em frente à rodoviária, e também, claro, não conseguem chegar até a BR-232. Então muitos carros estão voltando pela contramão. Então atenção, motoristas, né, você que está circulando, transitando aqui pela Avenida Leão Dourado, quem vem do bairro São Francisco, quem vem aqui de Toritama, né, aqui na BR-104, que vai sentido rodoviária, fiquem atentos, porque os veículos não estão conseguindo passar ali próximo à rodoviária e próximo ali ao 4º BPM, e alguns estão voltando, né, pela contramão. Então, atenção redobrada nesse momento. Essa é a minha informação nesse momento, Renata Torres. Obrigada, Alex. Me tira uma dúvida, nessas andanças aí que você viu, claro que nas rodovias, né, a responsabilidade do trânsito é da Polícia Rodoviária Federal, mas aí já é uma via local, né, que os carros estão pegando contramão. Você viu alguma viatura da MTTC, o pessoal ajudando? Não tem nenhuma viatura, Mário. Nada. Não tem nenhuma viatura. Os carros, os motoristas estão voltando por si só. Não estão tendo nenhum tipo de orientação por parte da MTTC ou até mesmo da Polícia Rodoviária Federal. Eles chegam até um ponto lá de manifestação, veem que não conseguem passar e retornam pela contramão. Quem está na experiência Rádio Cidade está vendo que são muitos veículos voltando literalmente pela contramão. Então, sem nenhuma orientação, isso é um perigo, né? Porque, querendo ou não, os carros que não estiverem aí atentos, os motoristas que não estiverem atentos, né, pode até ocasionar aí, quem sabe, um acidente. Então, realmente, atenção, pessoal da MTTC, muitos veículos voltando aqui pela via local, né, aqui da rodoviária, sentido bairro São Francisco. E, Mário, nenhuma orientação, nenhum agente da MTTC por aqui. Tá certo, tá bom então, né, Renata? É um perigo, porque como a Alex mostrou aí ao vivo, né, os carros pegam na contramão e acaba deixando a situação principalmente um quem perigosa. é de fora, né, Mário? Que não só, por exemplo, essa mudança aí nesse trecho que a Alex está, da Leão Dourado, mudou recentemente, né, o trecho. Então, o pessoal que está desviando por dentro da cidade, que está vindo das rodovias, não sabe a movimentação dentro de Caruaru, né? Então, era importante ter essa atenção no trânsito. 10 horas e 15 minutos, antes da gente chamar a Ana Rebeca. Ana Rebeca está aí, não? Vamos chamar a Ana, porque a gente já libera também. Desde o início a gente está falando aqui, né? Toda vez que há alguma intervenção nas rodovias, Ana já está na nossa tela, que há essas intervenções nas rodovias 104 a 232, influencia diretamente no trânsito de Caruaru e em outras atividades importantes de Caruaru. Por quê? Porque as pessoas não conseguem chegar. É o caso da Feira de Gado, né, Ana? Isso, Renata. A gente vem falando muito da Feira de Gado porque daqui saem muitos caminhões, tá? E transportando carga viva, né? Com animais. E aí a feira começa muito cedo, começa pela madrugada. Muita gente vem de outras cidades para poder comercializar aqui na Feira de Gado. Eu dei uma entrada
justamente onde ficam a área dos currais, e lá tá tudo vazio já, os comerciantes já foram embora, até porque já são mais de 10 horas, então esses comerciantes já fizeram suas compras e vendas e já voltaram para suas cidades ou estão nas rodovias parados neste momento. E aí, só para o ouvinte ficar atento, né, a informação bem rápida, a gente está em outra área da Feira de Gado, aqui é mais uma área privada mesmo, a gente percebe poucos animais sendo comercializados neste momento, tem alguns caminhões parados, tá, caminhões de transporte de carga viva, mas por aqui tudo muito tranquilo, ou seja, o comércio aqui já encerrou, e aí eu repito, né, o Alex pode até me ajudar. Esses caminhões devem estar nas rodovias e, por ter carga viva, podem estar recebendo a liberação para poder seguir viagem tranquilamente para as suas cidades, não é? Porque é um transporte vivo. Ou presos nas rodovias. Mas aqui na Feira de Gado de Caruaru, a comercialização já encerrou, o movimento por aqui está bem tranquilo. Renata, essa é a informação para hoje. Obrigada, Ana Rebeca. A gente está com o Alex Murphy e a Ana Rebeca girando aí na nossa cidade para acompanhar não só os protestos, mas também as consequências dele dentro da cidade de Caruaru. 10h17, Mário Flávio. Mário Flávio. Lembrando que tem uma decisão judicial aí, né, do Supremo Tribunal Federal para que as vias elas sejam liberadas aí. E hoje nós já tivemos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal acaba de divulgar um dado aí que já são 246 manifestações desfeitas aí em todo o território nacional. Enfim, é uma situação que vai, eu dizia mais cedo, né, Renata, que é uma medida muito antipática à população, em geral, esse tipo de manifestação. Né? Independente do motivo, né, você travar a BR, você parar o trânsito, você atrapalha a vida de muita gente. O pessoal que está indo trabalhar, o pessoal que está indo viajar, o pessoal que está indo para um compromisso, amanhã é feriado, muita gente está aproveitando para visitar os parentes, né, que já se foram, amanhã é dia de finados, é aquele dia que todo mundo visita os cemitérios, e aí muita gente vai para o interior, para a capital, enfim. E se deparou aí com essa véspera de feriado, com esse travamento das BRs no Brasil. Isso começou na noite de domingo ainda, lá em Santa Catarina, quando os manifestantes pró-Bolsonaro fecharam as BRs lá em Santa Catarina, e começou a desencadear uma relação por todo o país, né, chegando às vias do Nordeste. Aqui nós temos bloqueios nas BRs 232 e 104, e os manifestantes disseram que serão 48 horas de bloqueio, e terminaria só amanhã. Então vamos saber se o pessoal vai cumprir, ou então se a medida judicial que foi tomada aí pelo Supremo, uma decisão todo colegiado do Supremo, se vai liberar essas vias aqui, que repito, de manhã eu dizia, né, a direita ela precisa se organizar melhor na discussão das pautas, né, e é um pessoal que passou muito tempo sem voz, né, durante muito tempo foi vergonha dizer que era direita no Brasil, principalmente por aquela relação que teve com os militares e tal, e aí a esquerda dominou, o campo progressista acabou dominando aí desde a eleição do ex-presidente Lula. Aí vieram todos os escândalos de corrupção do PT, né, que foram muitos, foi muito dinheiro roubado, foi muita gente presa, o próprio Lula foi preso, e aí a direita ela ascende ao poder, né, e aí houve esse revés nas urnas. Mas eu dizia logo cedo que o pessoal tem que avaliar a eleição como um todo, né, não só a derrota de Bolsonaro para Lula por uma diferença mínima de votos que aconteceu. Mas no primeiro turno, o Congresso que foi eleito, ele deu uma vantagem muito grande para Bolsonaro. Só o PL elegeu 99 deputados, então ele vai ter 100 deputados que são dele. Quem elegeu esse pessoal foi Bolsonaro, o voto é de Bolsonaro, tanto é que os que se rebelaram contra Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, perderam a eleição, tiveram votações pífias. Então esses votos aí, esses deputados, eles são da base dele. Ele vai ter a maioria do Senado, o PL formou a maioria do Senado,
Então, tem que se organizar dessa maneira, discutir as pautas que são de interesse da esquerda e preparar o caminho para a eleição de 2024. Vem uma eleição aí para vereador, vem uma eleição para prefeito, organizar os diretórios dos partidos, organizar os partidos nas cidades. O movimento conservador ele tem muito voto, né? Para você ter uma ideia, aqui em Caruaru, por exemplo, Bolsonaro teve 42% dos votos, é uma população significativa. Santa Cruz, Capibari, Bolsonaro venceu a eleição. Recife teve muito voto também. Então é um movimento que está esperando aí lideranças para que ocupem esses espaços. Então, do mesmo jeito que a esquerda tem esse pessoal, a direita tem que ocupar espaço. Agora, eu acredito que essa medida não é inteligente, Renato, na minha opinião. Fechar a BR, do jeito que está acontecendo aí, contestando o resultado de urnas, sem porque ainda... era uma crítica que a direita fazia justamente ao MST. Mas não dá para trabalhar da mesma forma que você critica. Me desculpe o perdão da palavra, mas é a velha e boa hipocrisia que o brasileiro adora fazer. Você critica, mas quando é você fazendo, é por um bom motivo. Não, é a mesma coisa. O pessoal ali, tem gente que saiu do sertão para conseguir uma consulta médica no Recife, de ônibus, que demora para marcar de madrugada. Poxa vida, eu acho o tipo de manifestação mais... sem noção, acho que a palavra é essa, assim, é sem preocupação com o outro, tá certo, todo mundo tem que protestar pelo que quiser, mas tem gente que a vida é totalmente modificada. Mas o protesto é para isso mesmo, é para incomodar, porque senão... Mas nesse caso vai aqui, não tem uma negociação, tem na PRF, vai fazer o quê? Quem é que vai vir aqui? Para Alexandre Moraes? Vai vir aqui para poder liberar? A gente só sai daqui quando o Alexandre Moraes chegar e a gente vai apresentar as provas da adulteração das urnas, seja lá o que for, da fraude. Poxa, não é assim, gente, não é. E olha, a gente passou 4 anos com metade do país não aceitando quem estava no poder. A gente vai passar mais 4 anos com a outra metade do país não aceitando quem está no poder. A gente vai ficar 8 anos parados, é isso mesmo, Brasil? Não vai caminhar? É isso mesmo? Sabe, é de muita preocupação. De verdade. A gente fica realmente bem apreensivo. Então eu dizia, Renata, mais cedo, né, e vou repetir aqui, né, o presidente Bolsonaro, ele teve um crescimento impressionante de votos. Eu confesso que fiquei surpreso, né, com o crescimento dele. Ele cresceu quase 8 milhões de votos do primeiro para o segundo turno. Então é uma parcela significativa da população que não queria o Lula na presidência e acabou votando em Bolsonaro. Muita gente que votou em Ciro, em Simone Tebet, muita gente que votou nulo, votou branco e acabou indo para Bolsonaro. E ele quase vencia a eleição. Ele não venceu a eleição por um detalhe, né, na questão do voto contra o Lula. E Lula, o pessoal do PT sabe que essa conta vai chegar diante de um país rachado. E vou repetir aqui, para você que está chateado, para você que perdeu a eleição, tenha paciência, tenha calma, daqui a 2 anos tem eleição de novo. Faça as contas, né? Lula teve mais ou menos 38% dos votos totais, mas 60% não votaram em Lula. Os de Bolsonaro e aqueles nulos, brancos, abstenções. Então muito mais gente não queria ele no poder. Então não adianta você estar indo nessa onda de tem que ter intervenção para tirar ministro, não sei o quê. Esse é o pior caminho. Esse caminho só gera, na minha opinião, antipatia. Então o momento é de reflexão, o momento é de calma, é de organizar as pautas da direita. Eu venho falando isso e vou repetir. Organizem fóruns, descubram lideranças. O movimento conservador vai crescer muito. A previsão, Renata, é que em 2032 a maioria da população brasileira seja formada por evangélicos. Então é onde o movimento conservador atua muito, é onde o bolsonarismo é muito forte, é onde a direita é muito forte. Então há uma projeção já que em 2032, por exemplo, a maioria já seja formada aí por evangélicos. Isso aí de acordo com dados do censo. Então essa conta, ela uma hora vai chegar e vai ficar parelha. Mas tem que reconhecer os méritos dos outros, tem que reconhecer os erros seus também e olhar para frente. Não adianta ficar criando teorias da conspiração, não adianta você ficar criando mecanismos que acham que houve isso ou que houve aquilo. Não, as urnas abriram. O primeiro turno deu uma vitória assombrosa a Bolsonaro. E nem defender a ditadura, né, Mário?
Porque ditadura é ditadura, de direita ou de esquerda. Então o primeiro turno deu uma vitória muito grande a ele com a eleição do Congresso, com a eleição de governadores que são aliados de Bolsonaro. Agora é você organizar a pauta da direita. A esquerda, quando brigava muito, Renato, o que foi que aconteceu? Ela se fragilizou. O pessoal não se entendia com o PT, que não se entendia com o PCB, que não se entendia com o PCdoB, e era uma confusão. Só voltaram ao poder porque eles se organizaram e focaram tudo no ex-presidente Lula. Então a direita tem que reconhecer a liderança do Bolsonaro e partir para discutir as pautas do conservadorismo. O que é que o conservadorismo defende? Essa pauta aqui, essa. E partir para essa discussão. Essa história de uma minoria agir aí, fechando BR, causando tumulto na vida da gente, só causa antipatia da maioria do povo que quer seguir a sua vida independente do resultado da eleição. Isso trava a economia, isso para tudo, isso é muito ruim. Então, os mais emocionados são minorias, né? Os mais emocionados vermelhos e os mais emocionados verde e amarelo são minorias. O grande grosso do país quer que o país ande, que o país evolua, independente de quem esteja no poder, seja A ou B. A gente quer que a nossa vida seja boa, que a gente consiga fazer a nossa feirinha, que a gente abasteça o carro com um combustível no preço razoável, enfim. A maioria está pouco se lixando para que se der Lula ou se é Bolsonaro que está lá em Brasília. A maioria quer comer bem, ter seu trabalho, ter a economia funcionando, né, as empresas funcionando. É isso que a gente quer, tá? O trabalhador com seus direitos, enfim. É dessa forma que o brasileiro quer viver. Não com essa briga de lulista e bolsonarista sem futuro e briga de menino buchudo de quinta série, tá? Me desculpe aí a franqueza, mas é isso, que é de tirar do sério. Tá? Eu fico extremamente revoltada, preocupada, principalmente para as pessoas que estão paradas no trânsito em casos de saúde. Tá passando ambulância, mas para quem está no ônibus, que comprou a passagem, saiu de madrugada, que juntou dinheiro de repente para pagar uma consulta, ou é uma consulta no hospital público, se ela perder, só Deus sabe quando é que vai ser marcada de novo, entendeu? Porque na ambulância tá quem é uma emergência e quem não for. Tá? Isso é muito injusto de verdade. A gente sempre lembra que se for sua mãe, sua tia, não é para fazer esse tipo de comparação, se fosse fulano ou ciclano, é para você se colocar naquele lugar. Mas se for sua mãe, estava esperando aí uma consulta, estava com a suspeita de um câncer de mama, seja lá o que for, que passou um tempão para conseguir uma consulta com um especialista lá no Recife que está preso na BR. É para se revoltar. É o tipo de protesto sem futuro, tá? É a mesma modus operandi, como a polícia diz, da esquerda está sendo utilizada pela direita. E o racional, a pessoa que é racional, fica pé da vida com essa palhaçada de amarelo, de verde e de vermelho, porque ninguém aguenta mais. 1028 WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Dez e 29, tô arretada. Na cidade é pau. Vai, Mário Flávio, lê o WhatsApp. Vou ler o WhatsApp aqui, cidade. Demora da febre, 10h29. Renato Lira, quero participar do ingresso. Tá participando, Renato, aqui. Gil José mandando mensagem. Tá preocupado, não tá com a manifestação? Quero meu ingresso do show. O silêncio às vezes, Renato, é o melhor caminho, mas se nós não liberarmos o grito, Gil José manda mensagem aqui. Quem manda mensagem aqui é o Eric. Deixa o Lula governar. Bolsonaro se achava ruim quando tentava tirar o Bolsonaro, então agora deixa o Lula governar também. É a opinião dele aqui. Bom dia, Mário e Renata. Essas manifestações não são do povo. Do rapaz, povo. adivinha pra quem sobrou? Todo mundo é povo. Não, adivinha pra quem sobrou? Na opinião do ouvinte aqui? Dos empresários. Puxa. Mas eu vou dizer, viu? E empresário não é gente, não é? Não, o que danado os empresários tem a ver com essa confusão que quem tá lá é o pessoal que foi. Meu Jesus. Olha, sei não, viu? Esse tipo de discurso aqui é que... Lasca tudo. Paciência. É o que separa. Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso é de gente que não aceita resultado de urna. A maioria do brasileiro está trabalhando nesse momento. Ou está tentando chegar ao seu trabalho. Não chegou ainda,
por causa disso. Tá? Tá bom, tá registrado aqui. Vamos aqui ouvindo mais opiniões. Aparecida do Vassoural, bom dia, perdi uma consulta no Recife, estava marcada há mais de um mês. Agora só Deus sabe quando vou conseguir. É disso aí que eu falo. Pois é, isso aqui é que mexe com a vida de todo mundo. É a saúde, agora, esses discursos que tudo de um lado é ruim, tudo do outro é ruim. Que os empresários são os papafigos, que comem os fígados das criancinhas. Bicho, atualiza e procura saber quem estava apoiando o Barba lá na Faria Lima Progressista. O pessoal da Natura, tudo empresário, ó. É isso aí, Mário Flávio. Então tem uma divisão clara na sociedade aí de gente que está com um lado do outro. Então tem gente que é empresário que apoia Lula, tem empresário que apoia Bolsonaro. Como tem cidadão comum que apoia Lula, como cidadão que apoia Bolsonaro, por aí vai. E tem assalariado que apoia Bolsonaro. Pois é, e a gente tem que respeitar. Agora colocar nenhum empresário presta, os empresários estão encabeçando o protesto. Você está mandando o povo fechar a rodovia para prejudicar a coletiva? Que está sem poder rodar. Nesse momento, passando pelos buracos do Alto Moura, na estrada de terra, que vai lascar os ônibus tudinho e o povo chegando atrasado porque os ônibus não estão conseguindo passar. Foi seu Adolfo e Rodolfo, né? Que está prejudicando os ônibus dele mesmo. Só falta chegar essa Estão conversando. Ó, 10h32. Vamos embora. Bicho, pelo amor de Deus. Votei em Bolsonaro, mas sou contra isso. Daqui a 2 anos a gente vota de novo. Na direita, é o Paulo César. Vavá Júnior diz aqui, Tiririca, vem aí. Lucas Eduardo Salgado manda mensagem aqui. Bolsonaro devia se pronunciar também, pedir ao pessoal que saia das ruas. Muita mensagem. Parabéns, Mário, essa é a responsabilidade da imprensa. Vocês têm que fazer isso mesmo e ajudar a população a discernir os fatos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.